Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a presença e o apoio do torcedor, parabenizar e agradecer. A gente se concentra muito no jogo e ouve coisas de fora e me parece que boa parte da torcida não conseguiu entrar, né? Mas quem entrou apoiou. Segunda coisa, parabenizar o Aranha, né? Aranha hoje, treinador de goleiro, está fazendo 300 jogos pelo 13, são 5 títulos que ele tem conquistado aqui, então é um profissional que merece todo o nosso respeito e carinho. E vamos ao jogo, é como eu falei, a gente está largando do boxe, eu não quero ficar lamentando, né? Mas as pessoas, quem é da bola sabe que faz uma diferença muito grande você treinar no campo oficial e não. E a gente fez muito pouco treino nesse tipo de condição. Não é? Mas o grupo em nenhum momento esmoreceu, o grupo em nenhum momento ficou focado em reclamar, né? Simplesmente trabalharam, né? E com muita dedicação. Claro que a gente vem buscando, é um grupo que foi formado há pouquíssimo tempo, né? Nós partimos do zero, é diferente de equipes que mantiveram base. Então, a gente está trabalhando para que esse primeiro tempo já melhore, né? Não precise do intervalo para algumas correções, para algumas orientações. Mas isso é sequência, é trabalho. Eu falei na entrevista pré-jogo, independente do que acontecesse no jogo, se acontecesse o melhor dos cenários, esse grupo ainda tem muito a crescer, esse grupo tem a evoluir e o importante, né, é você estrear com vitória em cima de um adversário bem treinado, qualificado, estruturado e que me parece que o 13 ainda não tinha vencido o Serra Branca em estreia. Não sei se isso aí, essa informação procede. Então, começamos a competição com o mais importante, que era a vitória diante do torcedor, e agora é recuperar. Temos 2 dias para trabalhar, não é, para o jogo diante do Pombal, porque depois disso aí nós temos uma sequência que eu sinceramente não consigo entender por que fizeram uma tabela tão pesada no que diz respeito à competição para o 13. Né? A gente vai ter 3 dias de recuperação para o Pombal, ótimo, excelente. Mas depois do Pombal são 4 jogos com apenas 2 dias de intervalo de um jogo para outro, com 2 jogos no meio do sertão. Então você não treina, certo? E eu não vi isso para ninguém. Eu não vi ninguém passar por isso. Nós vamos jogar na quinta contra o Pombal, jogamos no domingo em casa, depois jogamos na quarta-feira contra o Souza e depois no sábado. Então são 4 jogos com apenas 2 dias de intervalo de um jogo para outro e com 2 viagens para o sertão, né? Mas nós estamos preparados. E o que não está preparado, esses atletas aí já mostraram que na hora que faltar o entrosamento, na hora que faltar alguns ajustes, não vai sobrar respeito à camisa, não vai sobrar transpiração, né? E nós estamos muito conscientes de qual é a nossa missão aqui. Professor, e além de ter ganho do Serra Branca, aí, como o senhor disse, pela primeira vez em estreia, é um candidato direto ao título que o 13 já larga na frente, né, professor? Não, importante. A equipe do Serra Branca é uma equipe qualificada, né? Basta você ver a história do Vitor Ferraz, né? E um jogador que o tempo, a cronologia dele parece que para ele não funciona. Muita qualidade, jogando por fora, por dentro. Então a gente não foi uma vitória, né, em cima de um adversário despreparado, não. Pelo contrário, uma equipe muito forte fisicamente, joga muito compacta, tem transições muito pesadas, né, e a gente conseguiu suportar, conseguiu saber sofrer no momento de sofrer, mas ajustamos algumas coisas e eu acho que a vitória ela foi justa. Roberto, por falar na confiança no elenco, nessa preparação, como já citamos, as dificuldades que tiveram, você colocou um garoto na base no segundo tempo, né? O Gabriel Feitosa, que entrou ali na contenção, né? No jogo tão quente, naquela altura do jogo. Fala dessa confiança aí do trabalho, né? O que tu viu e enxergou nesse elenco para poder, num jogo desse tão quente, numa vitória que foi suada, colocar um garoto com tanta personalidade. A gente tem um time que foge um pouco o perfil dos últimos anos do 13. Né? A gente tem jogadores mais experientes, mas a gente tem uma equipe muito jovem, tá? E talvez até isso possa ser um dos fatores que pesa
eles entrarem no início do jogo da mesma forma como eles vêm no segundo tempo. Você tem o Rian, jogador de 22 anos, você tem o Gabriel, o Kevin, que começou o jogo colombiano, tem 21 anos. A gente tem uma equipe bem jovem, mas com muita personalidade, sabe, com muita vontade de vencer. Sobre a torcida que fez a festa, né? A gente comentava, parecia um tiro dessa vitória, porque foi uma vitória de fato suada. Esses atletas jovens conseguiram compreender a dimensão desse clube na Paraíba? Não, sem dúvida. A estreia mais pesada foi esse jogo, né? Todas as outras equipes que têm uma cobrança maior em relação a títulos tiveram estreias mais amenas, mas você estrear com um jogo diante de uma equipe que vem crescendo dentro do cenário paraibano, eles têm o mesmo calendário que o nosso, né? Vão disputar a Série D também, né? São candidatos a brigar pelo título. Então era muito importante iniciar essa trajetória da forma que foi, que era com vitória. Porque eu sempre digo, correções elas vão existir ao longo do percurso, mas você corrigir ganhando é muito melhor. Já tinha feito um gol no amistoso e Deus me abençoou com um gol agora na estreia da gente no Paraibano, né? Sobre esse gol, Pedro, será que o Bruno tentou adivinhar? Porque no amistoso você fez por cima da barreira, tirando. Dessa vez você foi do lado dele, será que o goleiro tentou estudar a tua barreira e na alternância, que você falou nos treinos, surpreendeu o goleiro adversário? Ali na hora do jogo, o meu companheiro de equipe falou que eu poderia bater no canto dele, que ele ia dar uma passada pro lado, né? Então eu confiei e na hora de bater eu virei o pé, ele deu uma passadinha pro lado, não conseguiu voltar e Deus me abençoou com o gol. Sobre o jogo, Pedro, o 13 sofreu no primeiro tempo, né? Até conseguir equilibrar o jogo contra o Serra Branca, mas precisamente apenas no segundo tempo que de fato vocês conseguiram imprimir mais o jogo, né? Apesar de ter alguns lances na reta final do primeiro tempo, mas foi no segundo que vocês conseguiram ter mais força e construir os gols, né? Primeiro com o Thiago Alagoana achando ali o Rian e naquela bola ali do contragolpe do Vinícius Bala saiu o seu gol de falta. Fala aí o que é que o Fernandes conversou com vocês, naquela chacoalhada, o jeito explosivo dele, para que vocês voltassem, né, com outra postura e construíssem essa vitória difícil diante do Serra Branca. A gente sabe que estreia sempre tem aquela ansiedade, né? E um grupo que foi formado do zero, a gente vinha trabalhando muito, independente da ansiedade, ali no primeiro tempo a gente soube sofrer, como o Serra Branca também soube sofrer. Quando a gente voltou para o vestiário, o nosso treinador falou com a gente, deu uma orientada, e a gente voltou para o segundo tempo melhor. E graças a Deus conseguimos fazer os gols e conseguir ali dominar a partida, né? Depois do peso da estreia, como é que vai valer a sequência do 13? Não tem muito tempo para se recuperar, né? Quarta-feira já tem outra batalha. Como vocês veem essa sequência aí do 13 na competição? Essa sequência aí a gente vai deixar no decorrer da semana, vamos trabalhar, descansar, né? E pensar aí no próximo jogo, que é contra o Pombal, fora de casa. Pensar no próximo jogo aí a partir de amanhã, né? É uma sequência dura, é um jogo em cima do outro, são praticamente 12 dias ali, um jogo em cima do outro, 5 jogos, a gente sabe que vai ser cansativo, por isso a gente precisa de elenco, a gente tem elenco para isso, tem bons jogadores aí que podem entrar e também resolver a partida. Né? Ô Pedro, para fechar, é uma competição de apenas jogos de ida, vencer adversários importantes, concorrentes ao clube como o Serra Branca, já dá um alívio, né, para vocês pensando numa futura classificação. A gente sabe que dentro de casa a gente tem que pontuar, então dentro de casa quem manda é o 13, então a gente não pensa em outra, dentro de casa é 3 pontos e fora de casa com essas viagens pro sertão a gente pensa e trabalha, vamos com a tática, alguma coisa que o professor vai passar pra gente no decorrer da semana aí, mas um jogo em cima do outro desse, dentro de casa a gente tem que pontuar e se Deus quiser vamos pontuar.